Muito bem, mais uma aula dominical, a gente pode chamar, acho que, né? Vamos fazer aula todo domingo. E o assunto de hoje será pontos orbitais. Falaremos sobre pontos orbitais. É uma aula bem legal, então, se você está assistindo aí gravado, já pega o seu mapa. Pelo menos se você tem um print para você ir observando onde estão esses pontos orbitais e entendendo o significado do seu mapa, mas se você tem o papel impresso, para poder rabiscar também, entender, porque a gente vai um pouco além. A gente vai dar o tempero de uma leitura de mapa se dá muito pelos pontos orbitais. É o tempero da leitura do mapa. É aquela feridinha. É muito a galera da astrologia holística, os terapeutas que estudam astrologia gostam muito dessa visão dos pontos orbitais, que é o que a gente vai estudar hoje. Em especial, são vários, mas nós vamos estudar o Quirón, a roda da fortuna e os nodos lunares. Há também a Lilith, por exemplo, que é bastante usada em todas as vertentes astrológicas, mas a Lilith ela é bastante extensa, a nossa aula em geral é curtinha, então eu vou deixar a Lilith de fora dessa aula, mas a gente pode, no outro momento, falar sobre a Lilith, o mito da Lilith e tudo mais. Tudo bem. Se você também está assistindo gravado, já curte, dá um like no vídeo, tá bem? Então vamos falar sobre o ponto orbital. Primeira coisa, ele não é um planeta. Se eu tivesse que sair daqui, do lugar onde eu tô, e ir até o Sol, se eu não passe de mágica, conseguiria? Sim, eu pisaria lá no Sol. Se eu conseguisse sair daqui e ir para Netuno no passe de mágica, eu ia conseguir? Sim, eu ia pisar, ia pegar Netuno. Eu ia conseguir pegar, pisar Mercúrio, Plutão, Vênus. O ponto orbital não, porque ele não é um planeta. Ele é um ponto orbital, que se é calculado de uma forma matemática pelo caminho que o Sol faz, pelo caminho que os astros fazem. Então, é na calculadora. Eu me lembro que num dos cursos de astrologia, a professora ensinou o jeito raiz de se calcular ponto orbital. O software não dava isso, né? Softwares não fazia, se fazia no desenho, no lápis mesmo. Então, a gente calculava lá e encontrava bem certinho o número, ia buscar no mapa, bem certinho o número que estava lá. Hoje em dia a gente não precisa, né? É só você colocar aí a configuração do mapa quando não tem num software e ele vai mostrar os pontos orbitais. Mas há de se entender que um ponto orbital ele não é um planeta, ele é um ponto, que ele é calculado matematicamente, tá bem? Então não é um corpo físico. Ok, aqui nós não vamos calcular, nós vamos falar sobre o ponto orbital e vamos falar sobre os significados dele de forma breve, casa e do signo, até para vocês poderem entender de uma forma um pouco mais profunda em relação a alguma dor, alguma ferida. A gente pode chegar mais fundo ainda e falar de trauma, falar de karma, aí vai depender sempre de cada mapa, mas é aquela coisa a mais, entende? É aquele tempero. E aí, então, esses são os símbolos dos pontos orbitais que nós vamos estudar, tá bem? Este primeiro aqui que eu estou circulando, que parece o K, aí você não vai errar, porque é Quirón. Esse K aqui é de Quirón, a gente vai falar de Quirón. Então, se você faz o seu mapa no astro.com, ele já vai mostrar automático lá. Qualquer coisa você pode olhar na tabela também, o grau do signo que ele está. No astro.com mostra do lado esquerdo, se não me engano, na tabelinha, junto com os planetas. Mas busca esse símbolo dentro do seu mapa. Este outro símbolo, nós até falamos dele na aula de símbolos alquímicos, que ele é o símbolo do planeta Terra, mas na astrologia ele remete à roda da fortuna. Então você também não vai errar, porque é roda da fortuna. Este desenho aqui. E os outros dois desenhos, eles vão aparecer juntos e eles são lidos juntos. Às vezes, o software só mostra esse, porque se apresenta esse, que é esse que está viradinho para cima, que parece um fonezinho de ouvido, a gente sabe automaticamente onde está o outro que está viradinho para baixo. Então, o que está viradinho para cima se chama nodo sul, e o que está viradinho para baixo se chama nodo norte. Não, falei errado. O que está para cima é nó do norte, o que está para baixo é nó do sul. Falei errado. Isso. Então, esse nó do norte, viradinho para cima, que é o que sempre aparece, e esse é o nó do sul, que está viradinho para baixo. É a cabeça e a cauda do dragão na astrologia oriental. Raro e quieto na astrologia védica. Bem visto na astrologia védica. Para quê que a gente vai estudar ponto orbital?
Ele tem um significado simbólico profundo e é usado para poder interpretar aspectos emocionais, psicológicos, espirituais. Então, foi o que eu comentei antes, e até antes de começar a gravar a aula. A gente vai olhar aqui para aquele temperinho do mapa, aquela coisa além de olhar só para o planeta, de olhar Sol, Lua, ascendente, meio do céu. A gente vai a mais do que isso. A gente vai olhar naquela ferida do mapa. Uma boa leitura de mapa precisa conter esses pontos orbitais. E uma leitura de mapa que só contenha pontos orbitais e nada mais, ela já fica bastante profunda. Porque geralmente ali a gente vê o que está travando a vida da pessoa, qual que é a sorte daquela pessoa, a gente consegue ver com esses pontos orbitais. Então, como está colocado aqui embaixo, eles enriquecem a interpretação. Eles enriquecem. A interpretação ela fica mais rica quando isso aqui é observado, porque eles têm significados adicionais e o indivíduo consegue se compreender também com mais profundidade, é claro. Imagino que vocês já tenham identificado onde eles estão aí no mapa. Já identificaram. Muito bem. Então vamos começar a falar deles agora. O primeiro é o Quiron. Quiron, que vai ter esse desenho aqui, que eu coloquei no mapa aqui num lugar aleatório. Tá bem? Vocês conhecem o mito do Quiron? Já ouviram falar? Deixa eu fazer assim que eu vejo a carinha de vocês todos. Conhecem o mito do Quiron? O Quiron, ele era um centauro, filho do Cronos, né? E da Filira. O Cronos, ele se transformou num cavalo. Depois, quando o Quiron nasceu, ele nasceu um centauro. Ele foi abandonado pelos pais. Foi criado por Apolo e Artemis. E o Quiron era um curador. Ele curava. Ele curava todos. Ele era um forte curador, um profundo curador. Ele era imortal. E ele curava todos. Até que um dia ele acabou acidentalmente levando uma flechada envenenada na perna dele, na coxa dele. Mas era um veneno muito forte. E mesmo ele sendo um curador, ele não conseguiu se curar desse veneno forte. Não conseguiu se curar. Ele até abdicou de ser imortal, ele abdicou da imortalidade. Mas ele continuou sendo um curador. Então ele virou o curador ferido. Dentro do nosso mapa, ele sempre vai mostrar um ponto de signo e de setor, que vai mostrar onde nós temos uma ferida a ser curada. Eu gosto de dizer para os meus alunos nas aulas que aquela frase, casa de ferreiro, espeto de pau, resume o Quiron. Porque no lugar, no setor e no signo que eu tenho ele, eu consigo ajudar as outras pessoas muito bem. Se alguém tiver o mesmo problema que eu e eu aconselho essa pessoa faz esse conselho que eu dei e se dá muito bem. Mas quando é comigo, parece que fica difícil. O Kiron, ele funciona isso. Então, ele mostra uma ferida e ele mostra qual que é a minha possibilidade de cura de acordo com aquela ferida. Resumindão, é isso. Então, aqui, eu sempre coloco a frase caso vocês queiram printar ou escrever, ou depois pausar e escrever, tá? Mas resumido é isso. Então, ele acaba sendo um asteroide, o Quiron, mas ele fala da ferida e do curador ferido. Então, é onde a gente tem uma ferida emocional, uma ferida psicológica. Geralmente é algo que foi criado na infância. Se você consegue identificar o Quiron no seu mapa, ele é o assunto da terapia. Identificou o Quiron, pode ir para terapia, porque é algo a ser trabalhado. Bastante interessante o Quiron. E aí agora a gente vai falar onde nós temos eles na casa e no signo. Então você vai olhar dentro da sua mandala astrológica e aí você vai ver o desenho dele ali. Olha o signo que ele tá e olha a casa que ele tá. Vamos supor que este Quiron que eu estou mostrando aqui na tela, ele esteja no signo de Áries. Mas aqui a gente consegue ver que ele está na casa número 11. Então você vai observar os dois significados, o do signo e o da casa. Você vai juntar os dois, porque é aquele setor e aquela energia daquele signo. Até aí deu para entender? Então vamos lá. Resumindo aqui, tá? Áries. O Quiron em Áries, ele vai falar sobre... deixa eu aceitar as pessoas aqui atrás ainda. Ele vai falar sobre... a ferida está relacionada à identidade e autoafirmação. Então, uma pessoa que tem Quiron em Áries, geralmente ela tem um comportamento um pouco mais explosivo.
ela pode acabar falando palavras que as outras pessoas não gostam, ela pode acabar. Opa, o que que eu fiz na tela? Ela pode acabar. Gente, vocês estão vendo que a minha tela coisou, né? Agora. Ela pode acabar falando palavras assim que as outras pessoas ficam sentidas. Ela pode ter também algum tipo de ferida em relação à própria imagem, à autoimagem. Eu já peguei pessoas que têm Quirón em Áries, que elas faziam muita cirurgia plástica, por exemplo, porque elas nunca se sentiam bonitas o suficiente, nunca consideravam que o corpo delas estava bom o suficiente. Elas podiam ter, daí, de acordo com outras coisas do mapa, alguma cicatriz e que aquilo incomodava aquela pessoa. Então, é uma ferida muito relacionada à imagem, à identidade, à autoafirmação, à coragem. Um Quirón em Áries pode remeter a alguém que tem falta de iniciativa, falta de coragem, pode até ter determinativa, mas a iniciativa fica mais falha. E ela consegue se curar disso quando ela se torna líder, ou quando ela trabalha também a humildade. Aqui eu coloquei resumido, mas vai muito mais do que está aqui, né? Então, observa se você tem Quirón em Áries. Tony, meu Quirón não é em Áries, mas ele está na casa número 1. Então, tudo isso é para você também. Tá bom? Então, Áries ou casa número 1. Se for em touro, essa ferida está relacionada ao valor próprio, à segurança, ao dinheiro e à forma como eu escolho me nutrir. Veja aí se você tem Quirón em touro ou na casa número 2. A pessoa que tem Quirón em touro, ela pode ter bastante dificuldade em concretizar as coisas, considerar que ela nunca consegue ter as coisas. Ela aconselha os outros muito bem nisso. Ela pode falar muito bem para os outros o quanto a outra pessoa vale, merece, consegue, o quanto a outra pessoa é capaz, o quanto a outra pessoa ela tem condições assim enfim, de conseguir tudo, ela dá aquele gás, aquela autoestima, mas ela mesma não se sente desse jeito. Então ela se cura quando ela consegue encontrar valor interior, ou seja, se sentir valorizada, merecedora, né? Se sentir merecedora das coisas. Quando é em Gêmeos, essa ferida ela está relacionada na comunicação, na forma de falar, pode estar relacionada com a infância também, e algo até que aconteceu lá na escola, coisas relacionadas a essa primeira infância. Relação com os irmãos também tem a ver com Quirón em Gêmeos, relação com irmãos. Então, essa cura ela vem através da expressão do aprendizado, do bom convívio com os irmãos, de tudo que for assim, geminiano, se for assim, e de casa número 3. Se ela tiver em câncer, ela tem a ferida nas emoções e no lar, também relacionada às pessoas da família, em especial a mãe. É muito comum pessoas com Quirón em câncer, elas terem um dos pais precisando de cuidados na vida adulta. E aí essa pessoa, ela muitas vezes ela consegue se curar do Quirón quando ela cuida alguém da família, quando ela cuida dos outros de forma geral, mas quando ela cuida de alguém da família. Eu tenho Quirón em câncer. Cuidei do meu pai 5 anos. E no meu trabalho, nada mais eu sinto que eu cuido, de certa forma, das pessoas. Então, eu faço esse Quirón sempre. E aí mistura com ser virginiana, então vai olhando outras coisas no mapa, você vai ver que tudo encaixa. A ferida do Quirón em câncer, ela também, ela também se cura quando a pessoa ela é mãe ou pai. Porque o maior ato de serviço e cuidado está aí. Mais do que qualquer outra coisa. Quem é pai e mãe vai afirmar o que eu estou dizendo. É uma doação. Então, o Quirón em câncer se cura aí. O Quirón em leão, tá dando para entender qual que é a relação do Quirón? É aquele signo e ou aquela casa e ali tem uma ferida. Já em leão é na autoexpressão, na criatividade. O leão também, ou na casa número 5 está relacionado a filhos também. Então, é uma pessoa que ela pode abominar a ideia da maternidade ou querer muito e não conseguir.
E aí se junta, às vezes, com algum outro posicionamento de lua, ou um câncer mal no mapa, por exemplo. Tudo junta. Mas a autoexpressão e criatividade. É aquela pessoa que treme, sua, frio, quando ela vai apresentar um trabalho, por exemplo, ela acha que ela não consegue ser criativa, fazer as coisas, né, de forma criativa. É em Leão. Ela se cura quando ela inspira os outros, porque ela está ajudando os outros a serem criativos, coisa que ela mesma não consegue. Quando esse Quirón é em Virgem, a ferida está na autocrítica e no perfeccionismo. É aquela pessoa que ela tem ciricutico pela perfeição. Ela pode ser um pouco hipocondríaca também. Qualquer coisinha já vai, já. Daí tem que ir no médico. Ela também se cura ao servir os outros. Se tiver na casa número 6 também, né, ou em Virgem, são questões relacionadas à saúde. É aquela pessoa que sente que tem azar com animaizinhos de estimação, ou no trabalho, o ambiente de trabalho sempre difícil, e às vezes o trabalho nem é ruim, entre aspas, para eu não julgar de bom ou ruim. Mas se for ver, de um jeito geral, não seria um trabalho ruim, mas a pessoa nunca se sente bem lá, parece, sabe? Sempre tem alguma coisa ali que parece que incomoda. Ela se cura ao servir os outros, se colocar nesse ato de serviço. Quando eu digo serviço, seria o se sentir útil, fazer algo que é útil para os outros. Esse é o serviço do Virgem, diferente do serviço do Câncer que pega no colo e acalenta. É diferente. Em Libra, a ferida está nas relações, nos relacionamentos. Em Libra, a ferida ela fica ligada à minha relação com outra pessoa que está de igual a igual para mim. A gente coloca os relacionamentos, né, a sua relação com o cônjuge, um parceiro sério emocionalmente, mas pode ser, para quem não tem cônjuge e tem essa ferida em Libra, também seria naquelas relações de sociedade de trabalho, por exemplo. Então, sente que ali sempre tem azar, nunca é harmonioso, e aí se cura quando encontra harmonia. Já em Escorpião, a ferida é na intimidade e no poder. É uma pessoa que ela sente que ela às vezes nunca consegue ter prazer. Esse prazer ele pode ser na parte sexual, mas pode ser prazer em qualquer coisa na vida. Às vezes a pessoa tem Quirón em Escorpião ou Quirón na casa número 8 e ela pode sentir que nada é prazeroso. Então, ela não consegue fazer coisas que são simples e prazerosas, como caminhar no parque, nadar numa piscina, arrumar flores no jardim, tomar suco de uva, que são coisas que ela gosta e que para ela são muito prazerosas, mas nem isso, entende? Então, quando ela começa a aprender a se permitir ter prazer nessas pequenas coisas, a Kiron cura. Naturalmente, se ela reconhece a sensação do prazer, isso se vai para outros setores, como, por exemplo, na vida íntima. Que o sentimento é o mesmo, só muda onde, né? Que é a coisa do prazer. Aqui tá como se cura ao enfrentar medos profundos. Em Sagitário, você vai fazer a leitura do seu mapa aí com essa aula hoje, hein? Vai anotando. Anota todos, que depois você pega o mapa de outra pessoa e consegue fazer. Mas o Quirón é uma ferida. Então, Sagitário, ferida nas crenças e na visão de mundo. E aí é uma pessoa que não se acha nas religiões, por exemplo. Não se acha na visão política. Sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, não sabe se fica no meio. Nunca consegue decidir para que lado vai, para onde que vai viajar, o que que vai estudar. O curso da universidade para fazer é uma coisa. Essa filosofia de vida para a pessoa fica muito confuso. Ela não, ela se limita demais, porque a gente vive baseado na nossa filosofia de vida, no que eu acredito, é de acordo com o que eu acredito que eu vou seguir, por exemplo, um viés político, ou viajar para determinado lugar, ou fazer tal curso de faculdade, porque aquilo para mim é muito legal e eu gosto, entende? Então isso faz parte da filosofia de vida do ser humano, faz parte da nossa personalidade, por isso que faz tríade com a casa 5 e a casa número 9, né? Que é o Sagitário, praticamente. Vai ser o mesmo elemento ali da casa 5 e da casa número 1, se você for observar.
Então a pessoa ela se cura ao explorar novas filosofias. Ou seja, a se permitir expandir de alguma forma. Pode ser lendo, viajando, estudando, tá bem? Se for em Capricórnio, essa ferida pode estar relacionada à ambição e sucesso, às metas que eu tenho para o futuro e principalmente a minha relação com pessoas hierarquicamente maiores. E aí a gente coloca o pai. Se você não se dá bem com o pai, não precisa morar com ele, vai ter raiva dele, sabe? Essas coisas. É muito complicado você se dar bem com um chefe, lidar com autoridade ou estar numa posição do qual você precisa receber ordens. Está diretamente ligado. E isso está relacionado com o Quirón em Capricórnio. É batata. Se vocês leem mapa, pega um Quirón em Capricórnio, pode falar do pai. A pessoa enche o olho d'água já. Aí você, né? Vai por ética, você não vai tocar na vida da pessoa. Mas você fala, olha, tem isso aqui, tudo mais, enfim. Mas é aí. A pessoa ela encontra equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e aí ela se cura. Quando ela consegue conciliar essas coisas, porque senão ela fica sempre só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho e esquece dos outros setores da vida que também são importantes, ou ela abdica totalmente porque ela acha que não, né, enfim, não vai funcionar, nunca dá certo. É uma ferida. Se for em aquário, ferida na aceitação social. Em eu encontrar o meu clã, o meu grupo, alguém do que eu possa, alguém, um grupo que eu possa chamar de meu e fazer parte. Essa é a ferida do Quirón em Aquário. Em geral, essas pessoas elas vão se expressar de algum outro jeito. Então, geralmente, elas vão colocar uma roupa que é diferente daquilo que é mais usual, não normal, porque tudo é normal, mas comum. Ou ela se expressa na pele, com tatuagens, ou com piercings, ou um cabelo que ela vai cortar de um jeito diferente das pessoas que estão em volta dela. Ela vai se expressar porque é a forma de ela considerar que ela vai caber em algum lugar ou vai fazer ela sendo do jeito dela. E aí essa pessoa, por mais que você olhe e fala, nossa, que diferente de mim, que bom. Se ela tiver o Quirón em Aquário, assim ela se curou. Ela se cura através da inovação e da originalidade. Às vezes é até se permitindo lidar com coisas diferentes, tecnologia, por exemplo, também. Ou se colocar dentro de um grupo, se colocar dentro de um clube, fazer parte de um grupo para chamar de seu, ter aquelas pessoas que são suas aliadas. Já a ferida do Quirón em Peixe está relacionada à espiritualidade e sensibilidade. E eu já peguei muito mapa de Quirón em Peixes, que a pessoa ela tende ao exagero. Ela é, porque o peixes, ele tem um exagero. O peixes, ele tende ao exagero. E a pessoa tende ao exagero. E aí veja onde que esse Quirón em Peixes está, para saber onde que é o exagero dela. É na um, é no corpo físico. É no 2, é na compra e no gasto de dinheiro. Entendeu? É na 3, é na comunicação dela. Mas tem um exagero. Não, é batata, é exagero. Também é uma pessoa que, de certa forma, ela pode estar desconectada. E aí, quando ela está bem se sentindo espiritualizada, não é religião, é espiritualidade, se sente conectada ali, ela encontra a cura dela, desse Quirón dela. Pelo menos de signo, né? Daí da casa tem que ver onde que ela precisa exagerar menos. Compreensível, Quirón não é difícil, não é? Podem falar comigo agora. Sim? Ok. Vamos pelo outro, deixa eu olhar o chat, o que vocês estão falando. Na 11, Geminiana com Quirón em Gêmeos na 11. Então, Sol, ó, o Sol é bom, sabe? Sabe porque o Sol ele vai trazer consciência para aquele setor. Sol ilumina, só o Sol ilumina, nada mais ilumina. Escorpião e na 8, então é duplamente, né, Ju? Escorpiano. Eu tenho na casa 5, faz sextil com o Sol. Muito bem. Vamos passar para o próximo, porque agora a gente vai falar da roda da fortuna. A roda da fortuna
ela tem esse símbolozinho, eu não sei se no vídeo gravado vai dar para ver. Ó, roda da fortuna aí. E a roda da fortuna, ela vai falar sobre aquele ponto de sorte dentro do nosso mapa. Pode olhar a sua roda da fortuna e foca naquele signo e naquele setor, porque ali você tem mais sorte. A roda da fortuna, ela é feita com um cálculo matemático. Ela é diferente, né, a roda diurna e noturna. Claro, o software vai mostrar isso automático para você, mas se você for calcular na calculadora, o cálculo para quem nasceu com o Sol no hemisfério norte do mapa, ou seja, quando o Sol estava visível de dia, é um, e o cálculo para quem nasceu à noite, ou seja, depois que o Sol tinha se posto e antes dele nascer, quem está com o Sol aqui embaixo no mapa, aí o cálculo é outro. Mas é um cálculo feito baseado na posição, nos graus do Sol, da Lua e do ascendente. Só que é diferente para quem nasceu de dia e de noite. Enfim. E aí ela indica não apenas as nossas aptidões para ganhar dinheiro, mas também um cenário, um setor de sorte. Porque está falando de Sol, Lua e ascendente. Então é aquele ponto assim que junta esses três e olha, teu ouro tá ali, tá bem? Então olha com muito carinho para a roda da fortuna. Eu tive um cliente que eu nunca me esqueci, ele falou assim: esse aí é meu ponto de gênio. Falei, nunca, não conheço esse termo para dizer que sim. O que é um ponto de gênio? Daí ele falou, é aquilo que eu não preciso colocar muito esforço porque é natural para mim. Não é uma habilidade que eu desenvolvo e faço, é aquilo que é natural para mim. Eu falei, então, a roda da fortuna é o ponto de gênio, porque é uma coisa que você já faz assim natural. Não demanda esforço, entende? E aí, aqui nós também temos os significados da roda da fortuna. Então você tem que ver se onde você tem essa roda da fortuna. A pessoa que tem a roda da fortuna em Áries, independente do signo ou na casa número um, se for na casa número um, pode ser em qualquer signo, mas se não no signo de Áries, em qualquer casa. Áries ou na casa número um, pode trabalhar com a alta, com a própria imagem. Se tiver na 1 ou em escorpião, pode trabalhar com a própria imagem, iniciativa, fazendo coisas que remetem à coragem, à ação, a um início. Tá bem? Veja aí se você tem a roda da fortuna em Áries ou na casa número um. Se você não faz bem, se você às vezes não inicia bem, dá uma olhada na quantidade de fogo também. Se tiver a roda da fortuna na casa número 2, você tem sucesso ao lidar com dinheiro, ao lidar com coisas que nutrem, ao lidar com estabilidade, ao lidar com persistência, tá bem? Trabalhar com contabilidade, ou até trabalhar com nutrição, alimentação. Faz muito sentido com Roda da Fortuna, a pessoa tem sorte, é uma habilidade natural para ela. Se ela fizer disso profissão, sucesso. Se for em Gêmeos, comunicação, versatilidade, adaptabilidade, mutalidade, fazer as coisas, fazer várias atividades ao mesmo tempo. A pessoa domina, ela dá conta, ela dá conta. Então, ela prospera ali. Lidar com comunicação, a comunicação de gêmeos, ela pode ser falada ou escrita, né? Então não precisa ser só falando, pode ser escrevendo também. Se for com câncer, sucesso no lar, na família, e também tudo que lide com zelo, aconchego, cuidado. A pessoa pode trabalhar com mulheres, pode trabalhar com crianças. Eu já peguei uma roda da fortuna em câncer, e depois desse caso, eu comecei a usar isso como um exemplo, porque não era uma pessoa que queria casar e ter filhos, então não combinava eu ficar falando lar e família, como aqui, que é o estereótipo canceriano. Mas essa pessoa tinha ido para um outro país fazer serviço comunitário. Ou, de certa forma, concorda que ela cuidava? E ela fazia com crianças. Ela ensinava inglês para as crianças. Então, de certa forma, ela cuidava, ela estava cuidando. Está relacionado ao cuidar, ao zelo, ao aconchego, ao cuidado, que é uma coisa canceriana. Receptividade é uma coisa muito canceriana. Quem trabalha com recepção, né? Se for com leão, criatividade, autoexpressão, tá bem? Em virgem, prosperidade através do trabalho e do serviço. É aquela coisa de ser útil, de servir, tá bem? A pessoa tem sorte com isso. Sorte em fazer coisas rotineiras, certinhas, tudo muito bem assim no lugar, muito bem colocado, praticidade,
Dá uma planilha para uma pessoa que tem a roda da fortuna na 6 ou em virgem, a pessoa vai fazer perfeitamente. Para ela é fácil. Se for em Libra, sucesso nos relacionamentos e nas parcerias. E, e eu estou até montando uma aula para os alunos, pegando mapas de clientes meus, com a mandala, e usando de exemplo para poder mostrar situações reais, né, verídicas ali da vida das pessoas, enfim, para fazer uma dinâmica. Eu vou fazer isso daqui a um tempo. E aí a pessoa tinha a roda da fortuna em Libra. E ela tava querendo fazer tudo sozinha. Muito fogo no mapa. Ela tava querendo fazer tudo sozinha. Eu falei, tu sabia que se tu fizer coisa com tu pode tem que começar com parceria. Depois tu pode até fazer sozinha, mas começa com a parceria. E ela falou, né, se eu começo com alguém dá certo mesmo. Eu nunca não tinha pensado nisso, que eu achei que depois eu tinha que continuar com a pessoa. Aí ela, entendeu? Sorte com parceria. Ela pode trabalhar, por exemplo, fazendo o equilíbrio entre as coisas. Então, trabalhar sendo uma juíza, um juiz, porque tem que conciliar lados. Terapeuta, tem que conciliar lados. Diretor de escola, que tem que escutar lados e conciliar lados. É uma coisa muito libriana também, ok? Escorpião, sorte através da transformação e da profundidade. Se essa roda da fortuna está na 8 ou está no signo de Escorpião, muito bom para trabalhar até com pessoas e trabalhar com coisas que se relacionem com a natureza, por exemplo. Já peguei também pessoas que têm pontos orbitais em Escorpião trabalhando com natureza, ou trabalhando com jardinagem, ou trabalhando com agronomia, que está relacionado com a natureza. É uma coisa bem escorpiana. Ou curas e transformações de alguma forma. Tudo que for muito profundo é sempre muito escorpiano. Sagitário, exploração e filosofia. Roda da fortuna em Sagitário para a pessoa dar aula, estudar, ser guia turístico, viajar, ou até ser parte, ser membro de um estabelecimento, de um lugar religioso, um templo, uma igreja, um terreiro, enfim, depende da religião. Muita sorte ali. Capricórnio, prosperidade através da ambição e da disciplina. Se a pessoa ela for regrada e para ela não é difícil, ser disciplinada, fazer tudo muito bonitinho, certinho, ter meta, ter objetivo, ela vai alcançar e vai ter sucesso ali, vai ter prosperidade ali. Muito positivo também. Aquário, sucesso através da inovação e da originalidade. Ela tem que fazer diferente do que todo mundo faz. A roda da fortuna em Aquário não prospera se ficar na mesmice. E existe criatividade com a roda da fortuna em Aquário. Existe? Então ela tem que usar. Se ela usar, ela vai se dar bem. Tem que fazer diferente do que todo mundo faz. Se ficar na mesmice, não tem. E a roda da fortuna em Peixes, sorte através da intuição e da espiritualidade. Também ó, dá para colocar tudo que for bastante profundo, assim como o escorpião, né? Escorpião pode ser talvez um pouco mais intenso do que profundo, mas é. E peixes, tudo que for bastante profundo, intuitivo, faz muito sentido ali também. Dúvidas aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Ó, estão identificando. Perfeito. Casa 8 e peixes, aí junta o escorpião. Ah, nossa! E tu tem que trabalhar com astrologia mesmo. Roda da Fortuna e peixes, viu, Thalita? Depois vai ficar no YouTube, Ana. Daí você pode assistir ela inteira. Tranquilo, tá? Muito bem. Escorpião na 10, status, poder, muito bom. Escorpião é bem ambicioso, né? Escorpião é um signo bem ambicioso. Ok, vamos para o nosso último ponto orbital. Vocês lembram qual é? Qual que é? Tô fazendo a leitura labial da Regina. Roda. A roda não é. O nodo é o nodo, vamos para o nodo. Vamos lá. Nodos lunares. Tá vendo aí? O nodo que está virado para cima, que parece um fonezinho de ouvido, se chama nodo norte, porque está virado para o norte, né? E esse que está viradinho para baixo aqui, olha, é o nodo sul. Nos softwares, geralmente, você sempre vai ver o nodo norte. Alguns mostram os dois nodos, o norte e o sul. Mas o sul, eles geralmente não colocam, já vou explicar por quê.
Só que se não tiver, não tem problema, porque se você sabe onde que está o nó do norte, o nó do sul ele vai estar a 180 graus. Então, se o nó do norte está em Áries, é óbvio que o nó do sul vai estar em Peixes. Se o nó do norte estiver em Touro, é lógico que o nó do sul vai estar em Escorpião, porque é o signo oposto. Se o nó do norte estiver em Câncer, mas é claro que o nó do sul vai estar em Capricórnio, tá bem? Sagitário, Gêmeos, ok? Touro, Escorpião, Peixes, Virgem. Então, se o nó do norte está num signo, tem que ver qual é o signo oposto, qual que está do outro lado. E aí a casa também, né? Então, se o nó do norte está na um, mas é claro que o nó do sul vai estar na 7. O nó do sul não tem como estar em outra casa que não seja o oposto da um. Então, só apareceu o nó do norte. Se você sabe o signo e a casa, o signo oposto e a casa oposta é o nó do sul. Porque está exatamente a 180 graus. Tá bem? Ele também é feito com cálculo matemático. É feito com cálculo matemático. O nó do sul, ele fala. Isso aqui é uma coisa de astrologia kármica, tá? Mas eu gosto de colocar mesmo na vertente moderna, porque eu acho tão interessante. Às vezes você tem pouquinho tempo ainda para falar sobre o mapa, ou tá lendo o mapa, ou você quer ver para onde a vida dessa pessoa caminha, né? E nódo lunar é o segredo, é a grande chave da leitura, porque eu não sei se todo mundo aqui acredita em vidas passadas ou em encarnações, eu presumo que sim, porque é muito difícil uma pessoa muito cética assistir uma aula de astrologia, mas nas vidas passadas nós tivemos experiências, algumas foram muito boas e outras nem tanto. A função do nódo lunar é nos dizer quais elas eram. Então, o nó do sul, em geral, ele vai falar sobre aquilo que foi muito fácil, aquilo que foi mais simples numa vida passada. Vai falar mais da onde eu vim, o que que eu trouxe de muito bom. Eu gosto de dizer para os alunos que se fosse uma matéria de escola no nó do sul, eu tinha passado de ano, porque é simples, e aí nessa vida é simples, por isso que quase não aparece no mapa, porque é uma coisa que em geral a gente não dá bola, e nem precisa tanto, porque já está fácil, já está resolvido, ao contrário do nó do norte. Que se fosse uma matéria de escola, numa vida passada, eu tinha reprovado de ano. O nó do norte, que é o que está viradinho para cima, que é o que está viradinho para cima, que é o fonezinho de ouvido, ele fala sobre aquilo que foi uma experiência que eu não olhei, eu não lidei com aquilo muito bem. Logo nessa vida, eu preciso olhar para ele. Ele vai falar sobre a minha jornada evolutiva. Eu gosto de comparar, sem determinar, mas ele se assemelha à nossa missão de vida. Não propósito, porque propósito nós temos vários ao longo da vida, né? Meu propósito até tal idade é fazer isso, depois meu propósito. Agora, missão, são uma só. Então, ele se assemelha com a nossa missão de vida. Então, é o que a gente vai desenvolver nessa vida, ok? Então, o foco é sempre maior no nó do norte, porque é ali que a gente tem que resolver. Vai ser muito difícil a gente falar de nó do norte e nó do sul aqui, pelo menos para quem já passou pelo primeiro retorno de Saturno, que a pessoa já não esteja fazendo o nó do norte dela. Eu vou falar e no final eu vou perguntar se vão falar, é verdade, eu estou fazendo meu nó do norte já. Agora, se você é mais jovem, se você ainda não passou pelo. Se você tem menos de 30, aí pode ser que você ainda não esteja fazendo o seu nó do norte e tudo bem. Não se encontrou ainda lá, né? Tudo bem. Mas é bem comum a pessoa já ter passado dos 30 e ela ter feito do nó do norte a profissão, ou ela ter feito do nó do norte o hobby dela. A pessoa está conectada com a missão dela, já. Ok? Vamos aos significados, entenderam o que é nó do norte e nó do sul? Nó do norte é aquilo que eu não fiz bem e agora eu preciso fazer. O nó do sul é aquilo que eu já fiz bem e já vem fácil para mim. Isso ficou claro, né? Podem abrir o microfone e conversar comigo aí. Então, eu vou passar para a gente ver os significados aqui. Eu coloquei bem resumidinho, mas eu vou explicar um por um. Áries e Libra. Em Áries e Libra, o equilíbrio precisa ser entre independência e relacionamentos. Por quê? Se você tem o nodo norte em Áries, significa que numa vida passada você foi uma pessoa que achou que não poderia viver sozinha. Ficava só nos relacionamentos. Você era uma pessoa que sempre estava dependente de alguém. Às vezes até viveu alguma coisa que era tóxica, que não era saudável, só porque não conseguia ficar sozinha, porque achava que não dava conta sozinha, que não era independente sozinha.
E aí seu nó do norte sai nessa vida para você aprender a ser independente. Pode ser difícil, às vezes, entrar num relacionamento justamente para você aprender sobre independência. Pode ser difícil entrar num relacionamento saudável. Se for ao contrário, se o nó do norte estiver em Libra, aí numa vida passada você achou que só poderia ficar sozinho. Nunca se permitiu ter alguém perto, nunca se permitiu fazer parceria, sempre achou que poderia fazer tudo sozinha, não viu que morava numa sociedade. Não que não precisa casar com ninguém, não é isso que eu tô dizendo, mas não se permitiu ser ajudado, ficar junto, ficar perto, ter pessoas perto, nunca se equiparou a ninguém, sempre estava acima ou abaixo, nunca igual. Então, o equilíbrio é entre independência e relacionamentos, e aí você veja aí se esse nó do norte está em Áries ou está em Libra. O nó do norte, veja se é Áries ou Libra, vai mostrar aquilo que você tem que focar mais. Olha para casa também, tá? Porque se esse nó do norte estiver na casa número 1, ele se equipara a Áries, independente do signo. Então você olha para a casa que ele tá, porque ali você vai ver o setor em que você também não se deu muito bem, ok? Se for em touro e escorpião, esse equilíbrio vai entre dinheiro, segurança material e entre transformação. O nó do norte, por exemplo, em touro, mostra que numa vida passada você não se preocupou em ter dinheiro. Ah, tia, dinheiro não é tudo na vida, mas ele é muito importante. Ele é a nossa moeda de troca atualmente. Uma vez foi o sal, foram os temperos em algum momento. Hoje em dia, tudo você precisa trocar as coisas com alguém, tudo é uma troca. Do momento, da atualidade, é o dinheiro. Então, ele é importante, mas numa vida passada você não se preocupou com isso. Você, ou não fez bom uso, né, do dinheiro. Você pode não ter feito bom uso do seu dinheiro. Não fez bom uso dos bens que você tinha. Nessa vida você tem que dedicar atenção a isso. Por isso nasce com o nó do norte em touro ou na 2. Entende? Agora, se o nó do norte foi em escorpião, você só se preocupou com dinheiro numa vida passada. Você só se preocupou com segurança material e não olhou, por exemplo, para a espiritualidade, para a fé, para a transformação, terapia é besteira. Não vou fazer nada de autoconhecimento, vou juntar dinheiro que ganha mais. Quem tem nó do norte em escorpião, numa vida passada era assim. E às vezes nessa vida, a, a pessoa ela precisa desenvolver isso, essas transformações. A vida financeira até pode ser boa, mas ela sempre sente que tem problema e aí ela percebe que dinheiro não é tudo. Então, mesmo tendo dinheiro, precisa para terapia. Vai analisando aí como é que tá no seu mapa. Também, também junta com casa número 2 e casa número 8, ou vice-versa. Vai olhando aí. Ah, a Ana já identificou, perfeito. A gente vai chegar lá, viu? Se for em Gêmeos ou Sagitário, o equilíbrio vai ficar entre conhecimento local e sabedoria global. Eu gosto de dizer que o nó do norte, por exemplo, em, em Gêmeos, significa que numa vida passada, a pessoa ela se limitou a um único conhecimento. Ela não quis aprender várias coisas. Ela não aprendia várias coisas. Ela queria aprender uma coisa só. Ela não se permitiu ser plural numa vida passada. Se o nó do norte está em Sagitário, significa que numa vida passada ela não compartilhou os conhecimentos dela com o mundo. Já peguei nó do norte em Sagitário, já peguei nó do norte na casa 9, só que em outro signo, que a pessoa compartilhava os conhecimentos dela. Ela era um professor universitário, professora universitária. Eu falava, o que você vai de profissão? Ela falou, já tô achando, tô fazendo isso aí. Eu falei, o que você tá com sua profissão? Ela falou, eu dou aula. Eu falei, você está compartilhando seu conhecimento, o nó do norte em Sagitário. Está vivendo o seu nó do norte. Porque numa vida passada você segurou todo o seu conhecimento para você, não compartilhou. Tá bem? Isso também vai de casa número 9 e casa número 3. Ok? Então, no nó do norte, na casa número 3, você não deu, você só foi para o mundo, não deu atenção para a base, para a família, para os irmãos. O nó do norte na 9, você era apegada à base, à família e aos irmãos, não se permitiu ir para o mundo. Então, veja onde que está no seu mapa e faça essa balancinha. Se for Câncer e Capricórnio,
O equilíbrio está entre lar e carreira. O nó do norte em Câncer significa que a pessoa ela só foi para o mundo, só se preocupou com o trabalho, só se preocupou com o futuro, só quis pensar em aposentadoria e não viveu a família, não passou tempo de qualidade com a família, com os filhos, ou não deu bola para as raízes familiares. Se o nó do norte estiver em Capricórnio, a pessoa não se permitiu ir para o mundo, no sentido de constituir uma carreira. Ela só se preocupou com a família, ela não cortou o cordão umbilical e foi para o mundo. Ela só ficou em casa, digamos assim, né? Só ficou na base, na família, nas raízes, não foi. A gente também pode ligar pai e mãe quando fala de Câncer e Capricórnio, tá? Então observa aí onde você tem esses nódulos no mapa. São as experiências de vida passada. Uma dessas coisas é muito fácil, a outra parece que emperra. Se for Leão e Aquário, o equilíbrio está entre a autoexpressão e a contribuição social. O nó do norte em Leão, ele representa que numa vida passada você só fez coisas para o mundo, você só fez a contribuição social. Você não pensou em você. Veja que Leão também é o signo dos filhos, então você talvez não tenha dado atenção aos filhos. Você não se permitiu ser uma pessoa criativa, você não se expressou, não viveu seus momentos de lazer. Você só vivia para os outros. Eu não tô, veja, nada disso eu estou dizendo que é certo ou errado, tá? Bota aí na sua cabeça na balança o quanto você está fazendo muito de um e menos do outro. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Se o nó do norte está em aquário, você deixou de fazer essa contribuição social, mesmo tendo oportunidade em ONG, mesmo tendo oportunidade de fazer doações, de se doar para a sociedade de alguma forma. Você não o fez. Não seguiu seus sonhos, porque aquário também fala sobre seguir sonhos. Ok? Então você não seguiu seus sonhos. Você só ficou ou em casa, ou também cuidando dos filhos, ou você só ficou, por exemplo, pensando em você. É a coisa leonina, que é o nó do sul. Ok? Então faz a balancinha aí e veja como que tá o seu nó do norte. Se for Virgem e Peixes, esse equilíbrio vai estar entre o serviço e a espiritualidade. A pessoa que tem nó do norte em Virgem é uma pessoa que ela não produziu, para ela o problema foi o serviço, ações de serviço, ela não produziu numa vida passada. Talvez ela não se preocupou muito com o trabalho e ela deixou de lado os cuidados com a própria saúde também. Não cuidou da própria saúde. Ela não, ela não se permitiu em ter uma rotina bem definida. Não olhou para nada disso. Só focou na espiritualidade, que é importante, mas a vida precisa de um equilíbrio. Agora, se o nó do norte está em peixes, se o nó do norte está em peixes, ela deixou de lado a espiritualidade e só focou na rotina, no serviço, na saúde, só. Mas a espiritualidade ficou de lado. Então é preciso desse equilíbrio. Abram os microfones e falem comigo. Conseguiram identificar dentro do seu mapa esses pontos orbitais? Faz sentido com as casas e os signos? Sim, Sim, super. Qual foi a muito. maior revelação aí? O nó do A norte. minha foi a roda da fortuna. A roda? A roda é legal, A porque é minha coisa foi boa. não, a maior revelação, assim, já tinha visto um pouco antes, mas só me faz entender cada vez mais, né? Esse meu propósito que eu tô buscando agora. Tu sabe que a minha roda da fortuna, ela tá na casa número 5. Eu gosto muito de criança, né? Eu sou. Aqui onde eu moro, além de trabalhar com astrologia, eu sou babá. Eu tenho hora para terminar essa aula que tem babá para fazer daqui a pouco. E eu quero muito ter filhos em algum momento da vida. Talvez em breve, sempre falando. Mas eu gosto muito de criança. Só que a outra coisa. Então isso eu acho que eu faço. E faço bem. Eu gosto de cuidar de criança. E as crianças gostam de mim também.
E a outra coisa da casa número 5 é a apresentação de trabalho. É um significado estendido, mas é de casa número 5. Apresentar trabalho, dar pequenas aulas como o que eu estou fazendo agora. E que eu peguei para fazer nos últimos tempos de fazer aula, sabe? E eu tenho gostado muito de Uhum. dar, assim, essas aulas curtinhas. Eu sempre quis muito Nossa, ser muito professora. legal. É uma coisa de sol na 9, eu acho, ascendente em Sagitário. E a sua apresentação, e Eu a apresentação que gosto. você faz é ótima também. Muito obrigada. Eu vou falar que é a minha roda da fortuna na casa número 5. Eu gosto. O que mais? Qual foi mais a revelação de Deixa eu vocês só te aí? fazer mais uma pergunta sobre o nodo que a gente viu agora. O Pode, meu faz. nodo norte está 29 graus de Áries, já está bem em cima do risquinho. Eu posso considerar um pouco de touro também, Não. ou porque ele está O muito nodo em a gente cima, não não, eu só muda. consigo, Não. O nodo não não muda, muda só porque ele consigo. não é um planeta, ele não vai andar. Como a Lua, Ah, por tá exemplo. Uma bom, Lua 29 de Áries, ela anda muito rápido. Você piscou, ela tá, passou, porque ela é rápida. Então, você daí poderia considerar touro, por exemplo, né? Nesse tá. exemplo que você O deu. Agora, o nodo não, nodo, então, ele é uma conta matemática, ele não vai andar. tá. Então, ele só estaria em Então, touro se o teu horário de nascimento está errado. Mas aí, se está errado, ele daria em touro. Entende? entendi. Porque ele é um cálculo matemático. Então, Tá, tu deixa bem certinho onde ele está. Mesmo tá, que for a 29,59, beleza, tá, tá? Assim é com casa também, tá. ok? Muito bem, eu acho que eu coloquei um mapa aqui. Alguém tem mais uma revelação aí? Quer compartilhar alguma coisa? Nope, no? Ok. Então aqui eu coloquei um mapa, tá bem? Coloquei um mapa aleatóriosíssimo aí. Essa pessoa nasceu em Portugal, olha aí. Ah, temos uma pessoa de Portugal aqui, não. Não é você, viu? Outra pessoa. Muito bem, então aqui nós temos, por exemplo, olha, um mapa completo, né? E tem aqui os pontos orbitais que nós falamos. Então, veja, primeira coisa, aqui embaixo, acho que vocês estão vendo aí, eu estou passando o mouse no nodo norte, porque ele está viradinho para cima. A gente consegue ver que ele está aos 2 graus do signo de touro, dentro da casa número 2. O nodo sul, o software não está mostrando, certo? Porque, né, às vezes ele não mostra. Só que se o nodo norte está em touro, em que signo que ele está lá? Do outro lado do nodo sul? Escorpião. Escorpião. E se o nodo norte está na casa número 2, em que casa que está o nodo sul? Qual que é o oposto da 2? Na 8. 8. Perfeito. Então, o nodo sul está na 2, na 8. E o nodo norte... Meu caso. Não, o nodo sul está na 8 e está em escorpião. E o nodo norte está... A gente já fala muita coisa, já começa a trocar, né? É igual a mãe da gente quando chama até o nome do cachorro e depois fala, Tuane, poxa, mãe. É eu com os planetas. Vê? Pois. E então o nodo norte está em touro e está na casa número 2. É ou não é uma pessoa que fez mau uso? Olha, touro e na 2. Não fez mau uso do dinheiro numa vida passada? Ela não tem que focar no dinheiro, focar na espiritualidade? Ainda mais sendo uma pessoa escorpiana, Deus ajuda, vai dar o mapa perfeito. É isso que eu tenho que trabalhar? O que que tem no mapa para me ajudar? Tem um sol em escorpião. É a essência, pelo menos, é espiritual. Marte tem escorpião também. Tem coisa para ajudar. Tem uma Vênus na 8, é prazeroso para a pessoa, coisas espirituais. Então tem isso para ajudar. Tem coisa para trabalhar, com o pai, talvez, porque tem um Quirón em Capricórnio. Coisas relacionadas à fama, popularidade, status. Tem um Plutão na casa número 10. Plutão é poder puro. Onde o Plutão está no mapa, ou ele traz poder para a pessoa ali, ou ele assusta. As pessoas têm medo do Plutão, da pessoa plutônica. E assusta, traz uma postura que dá medo nas pessoas, ao invés de trazer reconhecimento pelo poder. A lua na casa número 10 ela traz popularidade para a pessoa. Se a pessoa não souber usar, traz aquela fama de metido e nariz empinado. Arrogância está muito relacionada a uma lua na 10. Bem? Ela pode usar a imagem dela?
Pode. Falem comigo. Pode. Ela tem a roda da fortuna na casa número 1. Onde? Peixes. É ou não é espiritual? Sim. Muito Sim. espiritual. O mapa, eu peguei o exemplo aleatório. Olha no seu mapa, vê se tudo não está conectado. Uma bobeirinha. Em 1 minuto isso aqui foi falado e a pessoa do mapa, o cliente meu, aleatório, né? Não tá assistindo, não. Mas a pessoa do mapa já ia, nossa, minha vida tá bem por aí mesmo. Só dos pontos orbitais, porque dá um tempero na leitura. E são os assuntos da terapia. Passou por mim umas meninas da mentoria que trabalhavam com terapia também. Tuane, o que que eu tenho que fazer para fazer um bom atendimento de terapia com astrologia? Eu falar pontos orbitais. Que tu vai ver ali o que tu tem que trabalhar, né? Interessante. Muito bem, dúvidas, pessoal? Terminamos bem certo. Ó, 1 hora cravado. Eu tô pegando a pontualidade britânica, não tô? Não, sério. Daqui a pouco eu vou começar a aula do Good Morning. Vocês têm dúvidas? Não, tá super objetivo, tá bem claro. É? Ok. Muito bem. Sem dúvidas mais, vou fazer meu merchan de sempre. Hã? Vou fazer meu merchan de sempre. Fiquem aí, não vão sair agora que eu vou fazer meu merchan. Ficar comigo. Quem está assistindo a aula gravada e quiser participar de dinâmicas, na verdade eu coloco aqui só o curso, né? Mas eu tenho um curso e uma mentoria. O curso é para quem quer aprender astrologia e 1 vez por mês praticar astrologia. Então, em sala de aula a gente pratica 1 vez por mês. A desse mês vai ser no dia 24, não vai ser prática, vai ser aula sobre estrelas fixas. Mas ok, 1 vez por mês a gente se encontra e o curso é vitalício. Tem um grupo lá, a gente bate papo, conversa, enfim, grupão enorme. A outra coisa que eu tenho, eu não coloquei aqui, mas é para quem já estuda astrologia e quer trabalhar com astrologia. É aquela galera que está na fase de eu quero ler o mapa profissionalmente, não sei por onde começar. Não sei o que fazer. Como que eu leio? Como que eu faço uma leitura assertiva? Como que eu ajudo meu cliente? Quanto que eu cobro? O que que eu posto para conseguir cliente na rede social? Como é que faz leitura? Então, para essa galera, existe a mentoria também, que eu acabei não colocando aqui nos slides, mas existem essas duas coisas, eu sempre deixo aqui na legenda do YouTube. Tá bom? Enfim, todos os domingos temos no mesmo bate-horário, bate-local, a nossa aula rapidinha sobre algum assunto astrológico. Certo, pessoal? Muito Certo, bem, Tony, então, obrigada. muito obrigada, eu que agradeço. Bom domingo para vocês. Para Ok? você Ah, tem também, bastante ótimo. gente agora. Ó, Bom trabalho. obrigada. Tchau, Bom gente. trabalho.